Obrigada, professor. Passamos agora para uma nova mesa de debate, sob a moderação de Paulo Tavares, consultor de comunicação e política, com um formato altamente inovador. Apresentamos agora um podcast ao vivo denominado Causa Comum. Convidámos a doutora Luísa Salgueiro, que vai ser desafiada a refletir sobre o processo de descentralização, iniciado em 2018, presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Chamamos ao palco Paulo Tavares e a doutora Luísa Salgueiro. Luísa, bom dia, antes de mais. Olá, bom dia. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Vivam, bem-vindos a mais um episódio do podcast Causa Comum, uma iniciativa do IPPS ISCTE. Eu sou o Paulo Tavares, como já ouviram, mas também há quem nos esteja a ouvir em casa. Estamos a gravar ao vivo no grande auditório do ISCTE, no Fórum das Políticas Públicas 2025. Este ano temos eleições autárquicas e vamos também fazendo caminho rumo à celebração dos 50 anos do poder local democrático. E neste ano tão especial vamos dedicar toda uma temporada do podcast de Causa Comum aos processos de descentralização e de desconcentração de políticas públicas, com particular atenção à última vaga de transferência de competências do Estado Central para as autarquias. Tenho comigo hoje em palco Luísa Salgueiro, Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses desde 2021, Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos desde 2017, corrija-me se eu estiver enganado em algum destes dados. Antes disso foi vereador em Matosinhos entre 97 e 2009, com os pelouros da Ação Social, Habitação, Saúde e Juventude. Entre 2005 e 2017 foi deputada da Assembleia da República, eleita pelo PS nas listas do Porto, creio eu. Muito bem, Luísa. Antes de mais, obrigado por ter aceitado este convite. Vamos diretos ao assunto. Ouvimos todos há pouco o professor Pedro Adão e Silva revelar que as autarquias e as CCDR merecem um nível significativamente maior de confiança dos cidadãos, quando comparadas com o Governo e com a Assembleia da República, mas os inquiridos acreditam que, entre juntas de freguesia, câmaras municipais, CCDR e Administração Central, quanto maior a proximidade a estas instituições, mais se preocupam elas, as instituições, com as pessoas. Luísa, que desafios e que oportunidades é que identifica neste património de confiança? Muito obrigada, muito bom dia uma vez mais. Obrigada ao ISCTE pela oportunidade que dá a Associação de Municípios para estar aqui presente hoje e partilho convosco que hoje para nós é um dia feliz, porque vamos discutir a percepção e a avaliação que a população portuguesa faz do trabalho dos autarcas, dos municípios e das juntas de freguesia, o que acontece muito raramente. Normalmente só temos ocasião de tratar do papel dos autarcas e se falar dos presidentes de Câmara e dos presidentes das juntas de freguesia, quando há casos que envolvem autarcas, muitas vezes até infundados, mas são sempre motivo de grande destaque na comunicação. E hoje acordei de manhã só com pessoas e jornalistas a quererem saber da avaliação que os portugueses fazem do papel dos municípios. A propósito dos 40 anos da Associação, a própria ANMP tinha realizado um estudo para perceber de que forma é que os portugueses avaliam o papel dos municípios e tem avaliado ao longo dos anos e tem sido significativo. As conclusões eram semelhantes. Eram muito semelhantes e sobretudo, à medida que vai passando o tempo, a avaliação vai sendo mais positiva. E nós temos essa percepção no dia-a-dia, porque percebemos que diariamente, no cotidiano, há um grande distanciamento entre a administração central e as pessoas e nós conhecemos, temos diagnósticos feitos, temos uma avaliação rigorosa, temos os meios adaptados às necessidades das pessoas e por isso prontamente podemos responder. Sempre assim foi, mas mais recentemente, nos últimos anos, isso tornou-se mais claro do que nunca. Vivemos todos o problema, o sobressalto causado pela pandemia, o que foi responder às populações, e aí, mais do que algum outro momento, mostrou-se quem está capaz de responder, de ter os meios adequados e de rapidamente os ativar. Mas ainda mais recentemente, no dia que este fórum estava, que este encontro estava marcado,
o país viveu um apagão. De repente, ao fim da manhã, ficamos todos sem redes de comunicação, sem energia, não sabíamos como viver. E foram as câmaras municipais e as juntas de freguesia. Não houve nenhuma coordenação nacional, a Proteção Civil não conseguiu, mas nós localmente mantivemos tudo o que era imprescindível em funcionamento. Nestas alturas, todos prestam atenção à intervenção dos municípios, mas a população, no dia-a-dia, percebe das respostas que são dadas e, portanto, para nós, esta avaliação que hoje é tornada pública por uma entidade isenta e competente como é o ISCTE, só nos vem, no fundo, reforçar a avaliação que já tínhamos feito. Os desafios são de sermos capazes de combater o centralismo que Portugal tem, Ainda tem. que ainda demonstra, isso qualquer indicador o pode revelar, e estarmos apetrechar as câmaras municipais e as juntas de freguesia, todos, o país tem de perceber que o processo de descentralização deve ser aprofundado. Nós avançamos muito significativamente neste mandato autárquico, mas o processo está a meio, não está concluído. Eu estou a ver aqui o Carlos Miguel, que era secretário de Estado no tempo em que fizemos mais trabalho, um trabalho mais intenso, era secretário de Estado do Poder Local e que fizemos, avançamos muito no processo da descentralização, sobretudo nas 3 áreas de educação, ação social e saúde, mas é preciso aprofundá-lo e avançar para outras áreas. Portanto, o grande desafio é não defraudar esta avaliação que que a população portuguesa faz dos municípios, ser capaz de negociar com o Poder Central, com os vários governos e não interromper um processo de descentralização que estava a muito bom ritmo. E como é que podemos aprofundar esta relação de proximidade, até estes laços de comunidade? Nós vimos que as pessoas, por exemplo, olham para o mundo, para a Europa e para o país como tendo piorado na última década e olham até que diria com algum carinho para aquilo que se passou no seu município. E na sua junta de freguesia mais ainda, 60% avalia positivamente os municípios e 63% a junta de freguesia, que é quanto mais próxima, maior é a avaliação. O mundo piorou, o país piorou, o município menos e a junta de freguesia E também houve competências transferidas para as juntas de freguesia. Também o processo da descentralização também Começou por aí, gerou descentralização de competências das câmaras municipais para as juntas de freguesia. Portanto, é um processo em cadeia. Mas vimos, por exemplo, ali o caso do Alentejo, os tais apenas 28% dos inquiridos olham dessa forma para o seu município. Há ali uma zona de preocupação. Nem toda, como se pôde ver pelo estudo, o país não é homogéneo, a avaliação feita não é idêntica em todas as regiões e, portanto, importa também fazer uma análise e perceber se há... Nós facilmente se depreende que a situação relativa aos problemas da habitação que tem um grande impacto nessa avaliação, que a área a política de transportes, que ali é menos bem avaliada, portanto, é preciso percebermos de que forma é que nessa região, concretamente no Alentejo e no Algarve também, onde a avaliação é menos positiva, temos de reforçar políticas públicas, aproximá-la dos cidadãos para que essa avaliação possa ser nivelada pelas restantes regiões. Nós temos um problema de escala em boa parte dos municípios. Dos 308, 252 têm menos de 50 mil habitantes e, sobretudo no interior, há muitos com 3, 4 mil habitantes. No caso do Alentejo, por exemplo, alguns com território bastante vasto. Muitos desses municípios enfrentam sérios problemas de gestão e de financiamento, são grandes desafios. A entrega de competências devia ter sido acompanhada de um reforço de capacitação técnica dos municípios. Não só de capacitação técnica, o processo de transferência de competências devia ter sido tratado e devia ter sido acompanhado da aprovação de uma nova lei de finanças locais. Estava preparado para se fazer concomitantemente para que, em função... O processo de descentralização de competências veio acompanhado de um estudo financeiro para que não haja impacto financeiro nas autarquias em função da descentralização de competências. À partida, essa neutralidade está garantida. Porém, à medida que vão sendo desenvolvidas e exercidas essas competências, as autarquias vão identificando necessidades que não estavam previstas quando exercidas pelo Governo Central.
e, portanto, vamos tendo mais despesa, mas também mais serviço às populações. O processo da descentralização de competências tem como grande objetivo servir melhor as comunidades e sendo acompanhada, naturalmente, dos respectivos meios humanos, materiais, financeiros. E daí a conclusão da necessidade de aprovar uma nova lei de finanças locais foi evidente. Isso foi identificado até pelo Tribunal de Contas, creio eu. Foi identificado por todas as entidades e reconhecido por todos os governos. O penúltimo, com quem se estava a fazer já a redação das propostas, a Associação Nacional de Municípios fez um grande encontro nacional para identificar os objetivos, as propostas que deviam ser carreadas para a nova lei. O Governo, em funções, aprovou esse princípio. Entretanto, o novo governo, o anterior, aprovou também esse objetivo de aprovação da nova lei de finanças locais. Porquê? Porque precisamos de dotar todos os municípios de mecanismos financeiros, de recursos financeiros compatíveis, quer com as competências anteriores, quer com as que advêm do processo da descentralização. E o que se verifica em Portugal é que, apesar de as discussões mais frequentes serem em torno dos municípios das duas áreas metropolitanas, são municípios com mais capacidade financeira e também que se fazem ouvir mais facilmente, mas muitos dos municípios portugueses não têm condição para garantir as suas despesas sem transferência do Orçamento de Estado, ou seja, dependem ano a ano das verbas que são transferidas do Governo para os municípios para fazerem face a despesas que são despesas correntes e imprescindíveis, não para tomar nenhuma decisão política de reforço do serviço à população. Portanto, é absolutamente imprescindível que haja regras, fórmulas, rácios, que permitam que todos os municípios, à partida, tenham as suas contas equilibradas e que tenham uma folga para fazer opções políticas de gestão em função da caracterização do seu território e da sua população. E isso, neste momento, não está garantido. E, portanto, mais participação nas receitas do Estado, nos impostos, diferentes critérios para a atribuição das contrapartidas, não podemos estar sempre dependentes ou do número de habitantes ou dos quilómetros quadrados do município. Há novos critérios a ter em consideração, há novas preocupações, o mundo está a mudar, o país mudou e a lei de finanças locais está claramente desatualizada. Tem sido mitigado pelo facto de, nos últimos anos, ter havido reforço nas transferências do Orçamento de Estado para os municípios. E, portanto, a situação não é tão crítica, porque ano após ano tem havido essa decisão política central, mas há sempre a necessidade, que a Associação Nacional de Municípios é que tem o papel de fazer essa negociação, de forçar a negociação, demonstrar a necessidade para que o Governo. Depois há sempre esta perspectiva de que os governos estão a fazer o favor aos municípios, ano após ano, de atribuir mais verbas. Isso é algo que devia estar previsto, devia ser estável e dar segurança para se fazer planos plurianuais, para se preparar atempadamente as medidas, porque, caso contrário, torna tudo muito mais frágil. Mas Luísa Salgueiro, é apenas uma questão de dinheiro? Um município não é uma do interior com poucas pessoas tem... Não é uma questão de 2, dinheiro. 3 mil habitantes, tem capacidade para captar e depois reter talento para a administração e para os serviços públicos? Sempre foi claro, mas a propósito do PRR, isso tornou-se ainda mais evidente. Os municípios passaram a ter muitos recursos financeiros disponíveis, curto prazo para executar todo o trabalho e era imprescindível ter equipas técnicas robustas na área do projeto, na área de acompanhamento de obras, e o que se percebe é que há municípios que não têm gabinetes para preparar todo o processo, para submeter uma candidatura, para realizar empreitadas de valores mais elevados e aqui deveríamos ter recorrido e haver apetrechado as comunidades intermunicipais para que elas pudessem ter serviços partilhados para prestar apoio a esses municípios mais pequenos. O país não teve tempo para fazer todo esse trabalho de reorganização e, portanto, percebeu-se que muitos municípios ficaram para trás, mais uma vez os mais pequenos com menos recursos, porque não tiveram nem recursos técnicos, nem capacidade para ir ao mercado, porque o mercado também, neste momento, não tem capacidade de resposta em determinadas áreas e, portanto, houve candidaturas e houve recursos que foram perdidos por falta de capacidade técnica. Isso acresce algo que neste momento
se torna um problema nacional que importa resolver, que tem a ver com a remuneração, os níveis remuneratórios dos trabalhadores da administração local, que é diferente dos da administração central. E o que assistimos agora é uma saída de quadros das câmaras municipais, porque a mesma função exercida numa Câmara Municipal ou num organismo da Administração Central é mais bem remunerada na Administração Central, da área financeira, da Proteção Civil, da Polícia. Nós formamos os quadros. Está aqui o Sr. Presidente da FEFAL, que eu cumprimento também, sabemos muito bem disso. Nós estamos a formar os quadros, a Fundação para a Formação das Autarquias Locais está a fazer um grande investimento, preparamos polícias municipais, estão meses em formação, suportados pelas autarquias, entram no quadro da Câmara e a primeira coisa que fazem é pedir transferência para a Administração Central, porque vão ganhar mais. Em várias áreas há uma saída massiva de quadros das câmaras municipais e dos pequenos municípios para os grandes municípios. Mas para lá dessa equiparação não deveria haver também uma majoração de salários para quem se tivesse disponível para se fixar no interior, por exemplo? É uma possibilidade que tem de ser estudada em conjunto com a política remuneratória da administração, como um todo, a administração central, a administração local. Caso contrário, nós vamos perder os mais bem preparados e esse é um problema que se sente diariamente e que tem estado na mesa de negociações com o Governo, no sentido de haver uma equiparação e uma gestão mais coerente entre todos os quadros da função pública, independentemente do nível em que se encontra. Nós, se olharmos para o barómetro do desenvolvimento local, feito aqui pelo IPPS, conseguimos traduzir em dados concretos algo que todos nós sabemos há décadas. Há assimetrias locais e regionais profundas no país, sobretudo entre o litoral e o interior. Nós podemos afirmar com alguma segurança que este processo de descentralização e de desconcentração não veio acentuar algumas dessas assimetrias? Essa tem sido uma das grandes preocupações que subjaz ao processo de descentralização de competências. Ouvimos frequentemente presidentes autarcas dos grandes municípios reivindicar mais competências do que as que foram transferidas, designadamente na área da educação e da saúde, reivindicando competência para contratar médicos ou para contratar professores, porque sabemos que é um dos problemas estruturais em ambos os domínios. E o que nós vimos dizendo é que essa possibilidade iria aumentar as assimetrias, porque poucos municípios teriam condição de contratar médicos ou de contratar professores no quadro financeiro em vigor. Claro. E o que foi sendo decidido, que está em vigor até ao momento, a propósito da descentralização de competências, é que todas as regras se baseiem em rácios idênticos para todo o país. Um exemplo. Quando avançamos na descentralização de competências na área social, na área social foram transferidas 3 competências. A gestão dos processos de rendimento social de inserção, o serviço de atendimento e acompanhamento social e a atribuição de apoios pontuais. Antes de celebrarmos o acordo da transferência, foi feito um levantamento da situação município a município. E o que se constatou foi que, por exemplo, no domínio do apoio, do acompanhamento aos processos de RSI, havia municípios em que um técnico geria mais de 1000 processos. E havia municípios em que um técnico acompanhava 30 processos. Portanto, o país estava muito desequilibrado. E isso gera depois desvios na execução da medida. E a primeira preocupação foi que, ao haver a transferência de competências, houvesse um rácio uniforme para todo o país. E neste momento, no país, nenhum técnico pode acompanhar mais do que 200 processos de RSI e nenhum técnico pode acompanhar mais do que 250 processos do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, independentemente da condição financeira do município. Portanto, há verdadeiramente um tratamento equitativo em todos os municípios em termos de acompanhamento a estes processos. E a verba atribuída em cada município para os apoios pontuais também depende do número de processos e não depende da capacidade reivindicativa do seu Presidente da Câmara, porque o meu município tinha um rácio baixo de técnicos, porque nós conseguíamos ter boas relações com a Segurança Social, tínhamos muita presença, fazíamos muita pressão e foram-nos atribuindo mais técnicos. E o município, menos atento a esta área, com menos facilidade de articulação com o Centro Distrital de Segurança Social, tinha menos técnicos e não tinha nenhuma lógica de apoio à população. Essa é uma das
premissas do processo de descentralização, é tratar o país como um todo, olhá-lo com homogeneidade, evitando que as assimetrias se repliquem a propósito da descentralização e fôssemos dar espaço às tais vozes mais reivindicativas dos municípios com mais condições financeiras e estávamos a aumentar a clivagem. Na área da educação aconteceu exatamente o mesmo. Um dos impactos maiores que sofremos com o processo de centralização da educação tem a ver com a gestão dos municípios, dos edifícios escolares, que neste momento são todos geridos pelas câmaras municipais. E o que foi decidido foi atribuir um valor por metro quadrado em função dos anos de vida do edifício. Se o edifício tem mais ou menos de 10 anos, entre 10 a 20 anos e mais de 20 anos, e são 4, 6 ou 8 euros por metro quadrado do edifício em função do ano de construção. Não depende da condição nem da dimensão do município. O valor das refeições escolares é idêntico em todo o país. O rácio dos assistentes operacionais depende do número de alunos e é idêntico em todo o país. Tratamos todos os municípios de acordo com os mesmos princípios, o que parece evidente, mas não acontecia. Na verdade, o processo da descentralização de competências também foi o pretexto para se realizar diagnósticos que o país não tinha. Quando se avaliou quanto custa um metro quadrado do espaço exterior de uma escola, quanto custa? Não se sabia. Fizeram-se pela primeira vez as contas e foi uma grande discussão para chegar aos 2,5 euros por metro quadrado. Então o Estado bem sabe quanto custa manter um jardim de uma escola. Quanto é que... Não se sabia. Nos municípios pagava-se 10 euros, noutros municípios pagava-se 3 euros e não havia um rácio nacional. Demoramos, mas fizemos. Ouvimos o Instituto de Engenharia, as entidades, para decidirem quanto custava. E é igual em todo o país. Quantos alunos devem ser acompanhados por um assistente operacional? Havia municípios em que havia quase um assistente operacional para 5 alunos e outros municípios para 20 alunos ou para 100. Mas agora não. É igual em todo o país. Portanto, o processo de descentralização também tem servido para combater fortemente as assimetrias e promover coesão territorial. E avança também mais lentamente ou menos rapidamente, porque temos esta preocupação não apenas de avançar com medidas que respondam às... E isto acresce o facto de os municípios onde a situação é menos equilibrada terem menos voz à mesa das negociações, menos poder negocial, a imprensa não nos dá tanto espaço e somos muito pressionados pelos maiores que querem mais competências porque têm a correspondente capacidade financeira e nós não podemos avançar com um processo de centralização que enviese o país e que acentua as assimetrias. Mas há pouco falávamos lá fora de Odmira. Odmira é um bom município em profunda mudança do seu perfil demográfico, com um vasto território, um dos maiores do país, se não mesmo o maior. E essas regras garantem que Odmira vai, por exemplo, lentamente conseguindo cumprir com a qualidade dos serviços públicos que recebeu? Não são suficientes. Garante que aquilo que tem, garante que Odmira tem condições financeiras para manter o que existe, mas não garante que Odmira tenha condições para tomar as decisões certas para corresponder às novas exigências do seu território. É um processo cego este? Por isso digo que o processo está em curso e não está concluído. Nós tivemos competências para que os municípios mantenham o que existe e também temos competências ao nível supramunicipal, das áreas metropolitanas ou das comunidades intermunicipais, para tomar decisões. Por exemplo, em matéria de saúde, a abertura dos novos espaços deve ser tomada em decisão das comunidades intermunicipais, olhando para um nível superior e não apenas município a município, mas em termos de decisão sobre a construção de novos equipamentos escolares, não tem. Na área da habitação tem, porque compete aos municípios elaborarem as suas estratégias locais de habitação e avançarem com os processos de construção de habitação, até agora financiados a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência, mas nos domínios da educação não têm competências para tomar essas decisões estratégicas e beneficiando de recursos compatíveis. O processo de descentralização está em curso.
O processo de centralização destas 3 áreas aprofundou-se muito significativamente, mas não está concluído. E importa que o Governo, que entrará proximamente em funções, que mantenha a abertura, a disponibilidade e a vontade de aprofundar e evoluir no processo. Falou há pouco de indicadores nacionais. Seria importante ter uma rede, um quadro de indicadores que avaliasse o desempenho das autarquias para acompanhar os efeitos da descentralização? Estamos no fundo, a falar da avaliação de impacto e de eficácia de políticas públicas. Diria que estamos no sítio certo para falar desse tema. Seria importante ter um ritmo de avaliação constante? Foi uma lacuna identificada imediatamente quando avançamos para esta fase do processo de descentralização. Não há indicadores nacionais, nem a Associação de Municípios dispõe de informação transversal sobre a intervenção dos municípios. Por exemplo, quando estávamos a anunciar o valor das refeições escolares, perceber quanto é que que municípios gerem diretamente o processo da confecção das refeições e que municípios têm externalizado este serviço. Não sabemos. Quanto custa aos municípios que confeccionam as suas próprias refeições, uma refeição por aluno, e quanto custa aos municípios que têm um serviço externalizado? Não há uma entidade que conjuga... Dos que têm um serviço externalizado, qual é o preço? Não há. Tivemos de fazer. Mas a própria Associação Nacional de Municípios também não tem uma base que concentre toda a informação. Portanto, emergiu do processo de descentralização a necessidade de ter esse instrumento. E estamos a criá-lo. É o Observatório do Poder Local, onde estará concentrada toda a informação dos vários domínios sobre estes indicadores, para percebermos como estávamos e para onde vamos caminhando, para permanentemente termos indicadores que nos permitam monitorizar e avaliar o impacto e, sobretudo, ter uma base. A DGAL, a Direção-Geral das Autarquias Locais, tem muita informação, mas dispersa e não toca todas as áreas, não vai ao detalhe de que necessitamos para fazer este trabalho, para a gestão regular e diária do poder local. Portanto, estamos a construí-lo, também beneficiamos de verbas do PRR para financiar a construção deste instrumento, deste referencial de informação, que estará permanentemente atualizado e que será possível a qualquer momento, a partir do Observatório, ter o indicador que consideremos oportuno. Mas o país não tem esta ferramenta. Entendemos todos que deveria ser a Associação Nacional de Municípios, a entidade que gera esta informação, e estamos a construí-la neste momento. Olhando para as 3 áreas, onde é que acha que a descentralização já mostra resultados palpáveis, visíveis, bons resultados? Onde é que é necessário corrigir o caminho? E, já agora, que outras áreas é que veria com bons olhos que passassem a ser entregues ou geridas pelas autarquias? Eu diria que, comparando o estado em que estávamos no início do processo de há 3 anos e o que estamos hoje, a área com melhores resultados é a área social. Era aquela que apresentava mais dificuldades face à heterogeneidade que o país apresentava e a que mais rapidamente se conseguiu consolidar e estabilizar os serviços. Exatamente porque a perspectiva foi não prejudicar nenhum município, pelo menos um município ter um técnico a tempo inteiro só para esta função, quando não existia, e reforçarem todos os outros. Foram contratados mais de 350 técnicos só para este trabalho, o que implicou dezenas de milhões de euros em cima do processo, mas rapidamente se conseguiu consolidar. E a partir da situação atual, é possível perceber que o que acontecia anteriormente era muito deficitário, e, portanto, agora que os municípios estão presentes e a acompanhar as pessoas mais diretamente, percebemos que é preciso aprofundar as respostas, sobretudo em termos de apoios pontuais, que as verbas que estavam previstas no Orçamento de Estado eram insuficientes, mas é aquela em que há melhores resultados e em que o processo foi mais tranquilo. Nos restantes, quer na educação, quer na saúde, é preciso continuar a aprofundar, porque neste momento nós temos todas as competências para gerir o pessoal não docente, temos todas as competências para gerir os equipamentos e os edifícios, mas não temos competências para a gestão dos agrupamentos, não temos poderes
equiparados aos diretores dos agrupamentos. Este é um tema que está neste momento em cima da mesa. O anterior governo propunha-se elaborar um novo estatuto do diretor escolar e havia já um conflito entre o que é o reforço do papel dos diretores das escolas e o papel dos municípios. Entre a autonomia das escolas. Os municípios também não querem ser só os que tratam do edifício e gerem o pessoal não docente e depois não ter poder de decisão no processo educativo. Também queremos ter um papel relativamente a isso e, portanto, está em discussão neste momento, ou estava, penso que agora será retomado com o novo governo, esse equilíbrio. Portanto, em todas as áreas o processo precisa de avançar. Na área da saúde, nós estamos a gerir os edifícios, estamos a fornecer pessoal não especializado, a gerir os horários. É possível com as comunidades intermunicipais já definir horários de abertura dos estabelecimentos, mas queremos mais competências, naturalmente, relativamente. Temos os planos municipais de saúde, a lei faz depender as decisões de alteração dos horários dos funcionamentos dos serviços da existência de planos de saúde municipais e supramunicipais. É o que está a ser feito neste momento. Os municípios estão empenhados em construir documentos estratégicos de base para as suas políticas locais de saúde, mas depois precisamos de aprofundar essas competências. E há muitas outras competências das que estavam previstas na Lei 50 que ainda não estão suficientemente tratadas. Na área portuária, na área do património, na área cultural, na área das infraestruturas, todas elas estão em cima da mesa e não avançaram recentemente. Voltando aqui ao estudo, os inquiridos afirmam que o nível municipal é o melhor para implementar políticas públicas nas diferentes áreas, mas defendem, por outro lado, que o país deve voltar a discutir a regionalização, aliás, é um usado bastante expressivo, e também defendem que seja através de um novo referendo. Como é que lê estes dados? Mais uma vez, a Associação Nacional de Municípios tem proposto exatamente isso, que é importante avançarmos no processo da regionalização. Nos 2 últimos congressos da Associação Nacional de Municípios, esta proposta foi aprovada por uma esmagadora maioria e voltamos a reivindicar que avance o processo da regionalização. Quando eu fui eleita no meu primeiro congresso da Associação Nacional de Municípios, o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente da República estiveram no congresso e apontaram o ano 2024 como o ano em que estariam todos de acordo, a Associação, os municípios, o Governo e o Presidente da República. Já estamos em 2025. Entretanto, houve várias alterações políticas nacionais que não estavam previstas, mas ainda assim mais uma vez perdeu o ano e entretanto quando o Primeiro-Ministro iniciou as funções como Presidente do PSD, disse no Congresso que com o PSD não haveria regionalização. Portanto, ficou claro que com os governos, pelo menos com o anterior, não havia regionalização. Não sei se agora no atual quadro político isso poderá ser alterado, mas o Primeiro-Ministro Luís Montenegro deixou claro que não... Continua a ser um tema de trincheiras políticas, este tema da regionalização? Aparentemente, infelizmente, sim. Porque não se olham para os dados, não se percebe o interesse e a vontade das populações e, portanto, foi um statement que não atendeu àquilo que pensa a maioria dos portugueses. Mas acha que o país está mais bem preparado hoje para debater o assunto e para votar do que estava em 98? Eu vejo no estudo que a grande maioria dos portugueses quer um referendo. Não entendo como é que votará no referendo. Não sei se o país está preparado para votar favoravelmente, porque, mais uma vez, quando se avança no processo, na discussão acerca do processo da regionalização, o tema que surge é o da criação de novos cargos políticos. Houve um grande contributo decisivo que foi dado pela Comissão criada na Assembleia da República para estudar o processo da regionalização, presidida pelo saudoso engenheiro Cravinho, que propôs a composição dos órgãos que as futuras regiões devem ter, que é uma junta regional e uma Assembleia Regional. Na junta regional deveriam ter, salvo erro, deveria ter 5 membros. Esses 5 membros são remunerados, portanto são 25 cargos políticos novos criados no país. E as Assembleias Regionais deveriam ser compostas por membros das atuais Assembleias Municipais e onde teria apenas senhas de presença que já têm direito nas Assembleias Municipais. Não haveria o aumento de despesa nas Assembleias e haveria apenas das juntas regionais. Portanto, não estamos a falar de um grande número de novos cargos, porque associa-se sempre, ou foi demagogicamente lançada a ideia de que
novas regiões visam criar mais Uma nova lugares. classe São os políticos à procura de mais lugares, e isso enviesa sempre a discussão. E depois há uma grande presença na discussão sempre de pessoas mais próximas da região de Lisboa e Val do Tejo, que é aquela que domina o voto contra normalmente. Portanto, é sempre muito injusto e iníquo o processo da discussão da regionalização, mas eu creio que o país está mais bem preparado em função também destes dados que hoje aqui são apresentados. Luísa Salgueiro, vamos avançando. Antes desse passo da regionalização, se é que ele irá acontecer, vê como útil um reforço das comunidades intermunicipais. Já temos um pouco mais de uma década de experiência. Que lições é que podemos tirar deste processo? Vejo, isso é demonstrado, como dizíamos há pouco, há várias áreas em que os municípios mais pequenos, sobretudo os mais pequenos, não têm capacidade para ter escala, para desenvolver processos mais estruturantes, e que as CIMs são decisivas. O acesso aos fundos comunitários também, que é um grande contributo que tem sido gerido também a esse nível. Mesmo nos municípios de maior escala, nas áreas metropolitanas, nas duas áreas metropolitanas, em termos de políticas de habitação, política de transporte, passa muito por essa definição estratégica, que tem avançado sobretudo e é mais visível na área dos transportes, que são as áreas metropolitanas, as entidades gestoras da política de transporte, e o que se tem passado com a gratuitidade dos passes, com a disseminação da rede, tudo isso passa pela gestão das áreas metropolitanas, e esse nível de escala tem beneficiado muito as populações, e eu penso que é um modelo que deve ser reforçado também. E a descentralização também ajuda a que isso aconteça. Esse potencial de reivindicação e de pressão junto do Poder Central foi devidamente aproveitado pelas CIMs. Estamos a falar de estruturas porque no balanço da década muitos dos responsáveis afirmavam que ainda havia falta de recursos técnicos e financeiros nas CIMs. Porque as CIM também têm estruturas muito exíguas, apesar de servirem o conjunto de municípios, não foram suficientemente apetrechadas, e é importante que se perceba, se avançamos com a regionalização ou se não avançamos com a regionalização, o reforço das CCDRs, o apetrechamento das CIMs, deve ser tudo visto em cadeia, digamos, e portanto, tal como não se avançou suficientemente na descentralização, não se dotou suficientemente as CIMs, não se avança com a eleição direta para as comissões de desenvolvimento regional, não se avança para a regionalização, e isto não se faz sem um preço. O país continua em baixos níveis de desenvolvimento. A região norte continua a ser a região mais pobre da União Europeia e não se acorda para os indicadores. Se compararmos o nível de despesa pública ao nível local de Portugal, que não chega a 12%, com o nível da despesa pública da zona euro, que chega aos 18%, está bem explícito. Todos os indicadores demonstram que mesmo países como a Áustria, que têm uma escala muito semelhante à nossa, gera mais equidade, mais equilíbrio na distribuição da despesa pública e também na concentração de realização dos processos de contratação, que estão, sobretudo, há indicadores, pode-se trazer quadros sobre isso, que demonstram que quer a despesa, quer a receita, gera tudo em torno, sobretudo, da região de Lisboa e Val do Tejo. E o país está muito desequilibrado. Eu creio que no início das CCDRs havia uma coisa que eram os gabinetes técnicos de apoio, ou gabinetes de apoio técnico. Defende um modelo desse, ou seja, que as CIMs sejam capacitadas com capacidade técnica para, por exemplo, ajudarem os municípios nas candidaturas aos fundos? E já acontece, isso já acontece, só que com estruturas muito débeis, precisam de ser apetrechadas e reforçadas. Eu espero que isto não seja um apagão. E já agora explico. Este fórum tem uma pontaria. A quem não nos está a ouvir aqui ao vivo, que as luzes foram-se apagando sucessivamente. Ou estão só restam as do palco. Voltando ao estudo, os inquiridos mostram uma preferência clara por uma escolha democrática, eleição direta dos presidentes da CCDR. Como é que avalia o atual processo de nomeação? E já agora se vê vantagens numa democratização desse processo? O processo já é democrático. Já é, porque agora um dos membros já é eleito pelos autarcas. Há uma eleição indireta, já não é nomeado. Não é nomeado, já depende da eleição dos próprios presidentes da Câmara que elegem para a escolha, que participam na eleição para a escolha do presidente. Mas
temos de olhar em simultâneo temos de decidir a eleição direta dos presidentes da CCDR e o avanço do processo de regionalização. Na minha perspectiva, nós devíamos avançar já para o referendo da regionalização ou, uma vez que se está a discutir a revisão da Constituição, e eu ponderava, hoje penso já de forma diferente, ponderava propor que o referendo fosse eliminado da Constituição, permitindo que a regionalização avançasse independentemente da realização do referendo. Mas hoje vejo aqui, nos dados deste estudo, que a grande maioria dos portugueses defende a realização de um referendo. E o legislador também não pode andar ao contrário, não se pode aliar da vontade das pessoas. Portanto, se as pessoas querem a realização de um referendo, então avance para o referendo e decida-se tudo em conjunto. Porque isto é uma cadeia e, portanto, recomendo que se tome essa decisão antes mesmo de alterar o modelo de eleição para a CCDR. Estranhou que os inquiridos tenham revelado algum desconhecimento sobre o processo de descentralização? Lamento. A falha da Associação Nacional de Municípios também, que não consegue demonstrar aquilo que tem a ser feito. Porventura não é um processo que gere muita atenção por parte das pessoas, como eu digo, não temos grandes aliados por parte dos mídia relativamente ao trabalho que fazemos ao serviço das populações. Hoje é um dia bom porque temos essa atenção mediática, os jornais e as rádios de manhã começaram o dia discutindo o tema que estamos aqui a debater hoje neste fórum, mas normalmente o dia começa quando se trata de notícias do poder local, nunca se tratam destes assuntos como a descentralização. Portanto, é consequência também da pouca atenção que tem sido dada ao tema, mas a grande responsável por isso é a Associação Nacional de Municípios, que deve conseguir colocar o tema na primeira linha, porque de facto avançou-se muito ao serviço das populações, elas beneficiam muito os alunos, que as centenas de milhares de alunos que entram todos os dias nas nossas escolas hoje têm um serviço diferente porque as câmaras municipais estão lá a dar resposta e porventura não percebem isso. O que aconteceu nas refeições escolares, o que aconteceu na remodelação das escolas, as escolas estão ou vão estar todas as escolas do país vão ser integralmente reabilitadas. O país dispôs de 1.800 milhões de euros num acordo celebrado entre a Associação e o Governo, que agora são 2.000 milhões de euros assinados com o Banco Europeu de Investimentos para se reabilitar 521 escolas. E o que acontece é fruto da intervenção dos municípios. São os municípios que estão a gerir todos esses processos. São os municípios que estão a pôr em dia todos os equipamentos de saúde, mas isso não passou para as pessoas. Mas há aí alguma falha de comunicação? Por exemplo, eu conheço vários estudos de diferentes câmaras, estudos internos, uns quantitativos, outros qualitativos, que demonstram, por exemplo, que a maior parte dos municípios não sabe quem é que lhe presta o serviço, se é um determinado serviço, se é a junta de freguesia, se é a Câmara Municipal. Não há aqui falta de... Esta proximidade não devia equivaler também a um outro nível de comunicação mais próximo? É muito diferente de município para município também. As realidades são muito distintas. Há municípios em que as juntas de freguesia têm muitas competências, outros municípios em que têm escassas competências, mas... Se há algo que nós falhamos, os autarcas, é na comunicação. Nós somos muito dedicados à ação e pouco dedicados à comunicação. Começa a haver municípios que têm assessorias de imprensa e gabinetes de comunicação dedicados a passar a mensagem, mas normalmente estamos mais dedicados às obras e às respostas às pessoas e não tanto a comunicar. Portanto, 50 anos quase depois do poder local instalado, penso que é uma boa mensagem para os autarcas, é explicar melhor às populações e comunicarem mais, porque hoje em dia temos as redes sociais, que são um grande instrumento, mas sobretudo as redes sociais servem para recebermos as críticas dos municípios insatisfeitos, que são sempre capazes de reivindicar. Há um paradoxo, porque as câmaras municipais são capazes de fazer grandes estratégias locais de habitação, construir a habitação que o país está neste momento a criar, é toda a responsabilidade dos municípios, reabilitar as escolas, os centros de saúde, fazer novos planos de transporte, atribuir transporte gratuito às pessoas, criar novas redes, mas depois há sempre um passeio que não está em dia, uma estrada que não está bem pavimentada, um semáforo que está avariado, um caixote do lixo
que não está limpo e, portanto, há sempre uma forte pressão da população junto dos autarcas para que se responda a tudo do dia a dia. E a comunicação tem sido um tema em que nós não temos estado bem, nem a Associação de Municípios, nem os autarcas. Já que fala de PRR, uma questão que me falhou há pouco, vamos aproveitar tudo aquilo que tínhamos para aproveitar destes fundos? Não vamos. Não vamos por várias razões. A primeira já foi aqui tratada, porque não houve capacidade para realizar atempadamente todos os projetos que seriam necessários. Num prazo muito curto também. Depois porque houve uma entidade que serviu aqui de tampão, que foi o IRU, que tinha de aprovar todas as candidaturas. Estou a falar da área da habitação, que é aquela que tem maior impacto. Era a instituição que tinha de aprovar todas as candidaturas e o IRU, sem querer responsabilizar os seus responsáveis, não teve capacidade para subitamente responder a tanto volume. E depois porque houve muitas vicissitudes, muitos concursos ficaram desertos, muita incapacidade de executar atempadamente e, portanto, o país não vai beneficiar de todo o PRR, mas, por outro lado, tudo o que está em curso vai ser terminado e vamos continuar com outras medidas que não o PRR. Luís Salgueiro, estamos mesmo no final, mas não me vou daqui embora sem lhe perguntar uma questão que não tem diretamente a ver com o tema, mas hoje ficam fechados os votos da imigração, vamos ficar com o quadro completo saído das legislativas. Estes dados deste estudo dão-lhe alguma esperança para resultados diferentes nas autárquicas? Estes dados deste estudo também me levam a refletir sobre os resultados das legislativas versus a avaliação que as pessoas fazem região a região. Sobretudo no Alentejo. No Alentejo e no Algarve são as regiões menos bem avaliadas e são aquelas em que uma nova força política ganha mais expressão. E isto não pode ser analisado separadamente, está relacionado. E, sobretudo, estes dados vêm no melhor momento, porque dão mais esperança, mais confiança aos autarcas, que estão no sentido certo e que precisam de reforçar a sua proximidade com as pessoas e, tal como disse, precisam de comunicar melhor, porque se trabalha muito e se comunica pouco. Já não tem muito tempo. Pois não, são só... Em princípio, provavelmente as eleições são exatamente de hoje a 4 meses, podem ser no dia 28 de setembro. Portanto, o último mês será de campanha, faltam 3 meses de trabalho. É uma boa mensagem que deixo aqui aos autarcas e aos candidatos. Está na altura de fazermos tudo o que está ao nosso alcance para demonstrarmos às pessoas que somos mesmo quem faz melhor ao serviço de quem mais precisa. Já agora, faz sentido que a partir do momento da data de marcação das eleições as autarquias quase não possam fazer comunicação? É indescritível, incompreensível que nós tivéssemos estado limitados na data de marcação. Eu compreendo a data de marcação das eleições para as autárquicas. Eu não sei se aqui a plateia sabe. A partir do momento em que o Presidente da República marca, como marcou, as eleições legislativas, as câmaras municipais ficaram impedidas de comunicar tudo o que não fosse questões de urgência ou de sentidos de trânsito ou alguma situação crítica. Não se pode comunicar nada. Sob pena da Comissão Nacional de Eleições. Multas pesadas e tudo, sim. Multas pesadíssimas por se comunicar que se está a realizar uma obra, ou que se abriu uma escola, ou que houve uma iniciativa, ou que houve uma exposição. Não se pode comunicar, nós ficamos vedadas de comunicar. Uns respeitaram, outros não respeitaram e ficam sujeitos, enquanto que os candidatos da oposição puderam fazê-lo livremente. Mas isso está nas mãos do legislador. O legislador não alterou e nós temos de cumprir a lei tal como ela está, independentemente de considerarmos razoável ou não. E agora, brevemente, serão marcadas as eleições autárquicas e aí sim vamos comunicar quem for candidato já na condição de candidato. Mas é algo incompreensível que tem de ser alterado rapidamente. Luísa Salgueiro, já temos ali um sinal vermelho no ecrã, dizer-nos que acabou o nosso tempo. Agradeço-vos por ter passado por este podcast de Causa Comum. Regressamos no próximo mês com outro convidado, mas com o mesmo tema, o poder local. Posso dizer algo? Queria só terminar com esta mensagem de que hoje é um dia em que se faz justiça ao trabalho dos municípios, das juntas de freguesia. Quero agradecer muito ao ISCTE e ao IPPS por ter dado ao país esta informação tão relevante. É um dia que nos dá mais autoestima e eu quero agradecer e dizer que em nome da Associação de Municípios é um serviço público muito importante que aqui estão a prestar hoje. Bem, e em nome do IPPS e do ISCTE agradeço-lhe. Obrigado.